Os crimes da Rua do Arvoredo aconteceram no Brasil entre os anos 1863 e 1864, na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Os criminosos matavam as suas vítimas para se apossarem dos seus bens materiais e se desfaziam de partes dos corpos, produzindo linguiças de carne humana, que posteriormente eram vendidas em um açougue da cidade. 3 pessoas estariam envolvidas na execução dos crimes: o brasileiro José Ramos, sua esposa húngara Catarina Paulsi e o açougueiro alemão Karl Clausen. Apesar de ser um caso real, pelo menos uma parte dessa história é real, esses crimes ainda estão muito presentes no imaginário popular e se tornou uma espécie ali de lenda urbana pelo Brasil afora. Mas vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quartas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me siga nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. Este caso aconteceu em 1863 no Brasil, na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, nos tempos do Segundo Império. O principal personagem dessa história é um mestiço chamado José Ramos, filho mais velho do português Manuel Ramos, que lutou na Guerra dos Farrapos, e de uma índia chamada Maria da Conceição. O seu pai foi servidor de um esquadrão da cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha, e depois se tornou um desertor, e por conta disso teve que sair de Santa Catarina, onde morava com a família, para se esconderem no Rio Grande do Sul, por medo de ser preso, já que ele era um desertor. Ele era um alcoólatra e era uma pessoa muito violenta. Ao que tudo indica, não só com a esposa, como também com os filhos, além de ter um prazer mórbido, que era contar e recontar inúmeras vezes como ele tirou a vida de várias pessoas na guerra, que era degolando. José Ramos, o filho mais velho, por incrível que pareça, gostava de ouvir essas histórias desde menino e pedia para que o pai ficasse sempre contando com detalhes, explicando como que era o tal procedimento da degola e como que o pai fazia toda hora. E o pai ficava contando, aparentemente até com bastante prazer, contando os detalhes. Na juventude, um certo dia, o pai de José Ramos bebeu demais e começou a espancar a mãe dele, e José Ramos então não pensou 2 vezes, enfiou uma faca na barriga do pai e deixou ele ali sangrando por 2 ou 3 dias, até que o pai acabou morrendo de hemorragia. Essas são as únicas informações que se tem da infância e juventude de José Ramos. Fora isso, ele era um homem discreto, aparentemente gentil com as pessoas de sua convivência, na rua, enfim, tinha uma certa cultura, gostava de peças de teatro e óperas e andava sempre muito perfumado. Dizem até que exageradamente perfumado. E se vestia de forma impecável e possuía razoável nível de instrução, além de ser assíduo frequentador da igreja, que ficava ali bem próximo da sua casa na época dos fatos. Ele era moreno claro, já que era filho de índia, né? Ele era mestiço, ele era alto, tinha olhos enormes, barba rala, voz sinistra e tinha uma extraordinária força física. E talvez por isso, pelo seu porte físico, quando já era adulto, assim, um pouco mais velho, José Ramos virou inspetor de polícia na cidade de Porto Alegre e passou a viver sozinho por ali. Nessa época já não se tem notícias da mãe, dos irmãos, não sabe o que foram feitos deles, né?
Um tempo depois, não se sabe se ele comprou ou se ele alugou uma casa na antiga Rua do Arvoredo, atual Rua Coronel Francisco Machado, do açougueiro Carl Clausen, e se mudou para lá. Mais tarde, José Ramos acabou sendo expulso da polícia ao ser flagrado tentando degolar um preso que chamava Domingos José da Costa, que era um bandido famoso ali na ocasião. Parece que ele roubava dos ricos para dar aos pobres, sei lá, uma espécie de Robin Hood à brasileira, uma coisa assim. Quando ele foi flagrado, tentando degolar o preso, nesse ato absurdo, ele tentou se justificar, dizendo que o preso estava tentando fugir. Mas não deu certo, Como a repercussão desse episódio aí foi bem grande, foi exigida a baixa de Ramos da polícia, que então passou a servir como informante da polícia, assim que ele foi expulso da corporação. Nessa ocasião, como informante, ele ficou subordinado diretamente ao chefe de polícia, o delegado Dário Calado, por quem posteriormente seria preso. Quando ele foi expulso e passou a ser informante da polícia, ele frequentava a mais alta classe de Porto Alegre. Ele adorava música lírica, adorava poesia, assistia espetáculos, assim, muitas vezes no recém-inaugurado Teatro São Pedro. E foi lá que ele conheceu Catarina Pálsy. Catarina Pálsy é a nossa segunda personagem dessa história. Catarina Pálsy era de família pobre, nascida na parte húngara da Transilvânia e era etnicamente alemã. Ela cresceu numa pequena aldeia com seus pais e 2 irmãos. Consta que durante a Revolução Húngara, em 1848, contra a Áustria, Catarina Pálsy, então com 12 anos de idade, teve a sua família assassinada e nessa ocasião, Catarina foi estuprada pelos soldados que, depois do estupro, abandonaram ela inconsciente ali onde estava mesmo e foram embora. 3 anos mais tarde, quando ela tinha 15 anos de idade, Catarina se casou com Peter Pálsy, e essa é a origem do seu sobrenome. E após receber conselhos ali do pastor protestante do local, ali onde eles frequentavam, na cidadezinha, na vila que eles moravam, o casal partiu para o Brasil na esperança de uma vida melhor, já que lá eles passavam muita necessidade. Dentro do navio, o marido cometeu suicídio por estrangulamento e quando a Catarina desembarcou no país, no Brasil, em 1857, com apenas 20 anos de idade, já era uma mulher viúva e completamente sozinha em terras desconhecidas. Ela ficou pelas redondezas ali de Porto Alegre por aproximadamente 5 anos, sem falar praticamente nada de português. E nesse período ela foi fazendo serviços de costureira, de lavadeira, arrumadeira, enfim, até conhecer José Ramos em agosto de 1862. Eles se conheceram nas proximidades do Teatro São Pedro ou no próprio teatro, isso não é especificado, e pouco tempo depois eles passaram a morar juntos. Eles não se casaram, apenas moravam juntos e isso não era bem visto pela população ali da região e também era condenado como pecado pela igreja. O casal também alugava 2 quartos da casa onde eles moravam, um para uma senhora negra chamada Senhorinha e um outro quarto para um alemão chamado Hering. Eu não sei falar esse nome aí não, gente, eu não sei a pronúncia, eu não falo alemão, hein? Então vocês me ajudem aí, por favor. O terceiro personagem é Carl Clausen, um imigrante alemão que tinha um açougue que ficava atrás da igreja Nossa Senhora das Dores, na Rua da Ponte, atual Rua Riachuelo. Clausen chegou ao Brasil em 1859 e como ele veio sozinho, não tinha família e não falava muito bem o português. Então ele ficou bem próximo de José Ramos e depois, posteriormente, da Catarina, já que ambos falavam alemão, O José Ramos também falava alemão. E também por causa da casa da Rua do Arvoredo, Mais uma vez, não fica claro se Clausen alugou ou vendeu a casa a José Ramos. O que consta é que a casa
era ou tinha sido do Clausen, né? Como Clausen precisava de ajuda no açougue, ele chamou José Ramos para trabalhar com ele, que aceitou prontamente, já que naquele momento ali, naquela ocasião, só tinha a profissão de informante da polícia para se manter, e agora com mais uma mulher morando com ele e tal, dinheiro era curto, então o que ele recebia, como era pouco, ele foi trabalhar no açougue. Os dois homens provocavam um certo asco ali nas pessoas da região, já que as roupas deles estavam sempre sujas de sangue, eles sempre estavam com facões enormes nas mãos, né? Enfim, aquilo parecia uma coisa assim, meio bárbara, meio primitiva, né? Já que eles esquartejavam os animais, enfim. Dizem também que Clausen tinha uma cicatriz no rosto e que isso também causava má impressão e lhe dava uma aparência assim meio sinistra, já não bastasse as roupas sujas de sangue e os facões, né? No ano de 1863, ao que tudo indica, que começaram os crimes. Como disse, Ramos e Catarina se conheceram em agosto de 1862 e logo ela foi morar com ele. Como eles frequentavam o teatro e por lá passavam pessoas de dinheiro, os dois ficavam ali analisando as pessoas, especialmente os gringos, né? E especialmente os alemães, que naquela região ali sempre teve muitos alemães no sul do Brasil, né? E Catarina, como ela não falava quase nada do português, ela dava preferência mesmo aos alemães. A dinâmica era a seguinte: eles escolhiam a vítima que mais se enquadrasse nesse quesito, de preferência alemão, e que estivesse sozinho e que tivesse dinheiro. Catarina seduzia o cara e marcava um encontro na Rua do Beco da Ópera, a atual Rua Uruguai, e depois levava o cara lá para casa do casal, na Rua do Arvoredo. Lá, essas vítimas tinham seus pertences roubados. Em seguida, elas eram assassinadas, degoladas, esquartejadas e descarnadas. A seguir, eles trituravam a carne humana para poderem se livrar do corpo e misturavam com carne bovina. A carne triturada, misturada com a bovina, era temperada com sal, pimenta e algumas especiarias e transformada em linguiças, que posteriormente eram vendidas no açougue de Clausen. Os ossos eram colocados em baús tanques com ácido para serem dissolvidos ou incinerados no açougue do Clausen. Não se diz se Clausen ajudava confeccionando e vendendo as linguiças, sabendo desde o início que continha carne humana, ou se já recebia tudo pronto e vendia em seu açougue sem saber o que continha ali, né? As reportagens não falam, não detalham isso. O que se sabe é que a linguiça era muito bem aceita e vendida no comércio local ali, quase todos da cidade consumiam essa linguiça e era muito elogiada, diziam que era muito boa. Agora, abrindo um parênteses aqui, em uma reportagem que eu localizei, diz que a Catarina Paulsen não era uma mulher bonita. A reportagem diz exatamente assim: é inteiramente desprovida de dotes físicos e mal se pode acreditar que exerce atração. Baixa e obesa, só tem de belos os cabelos loiros, longos e os olhos azuis. Bom, mas voltando aqui, em agosto de 1863, Clausen decidiu ir embora de Porto Alegre, dizendo que não era feliz naquela cidade e que já estava pensando em ir embora há muito tempo e que ele tinha decidido ir para o Uruguai. José Ramos, porém, com medo que ele abrisse a boca sobre os assassinatos, né, e sobre as linguiças, até aquele momento, parece que já tinham 6 vítimas, né, do teatro e tal. Então ele acabou matando Clausen e enterrando no quintal da casa. Em seguida, eles se apropriaram do açougue do alemão e também da casa dele. Futuramente, quando o caso ali vier à tona, o delegado vai ficar na dúvida se foi por esse motivo, por medo que ele abrisse a boca, que ele soubesse do que acontecia, ou se foi puramente por interesse para ficar com os bens do alemão que Ramos matou, né? Não se sabe. Quando Ramos começou a ser questionado sobre o paradeiro de Clausen, ele dizia que o amigo tinha finalmente voltado para a Alemanha,
e que ele, Ramos, tinha comprado a sua casa e também o seu açougue. Algumas vezes ele até foi questionado com qual dinheiro ele tinha comprado tudo do alemão, né? Porque todo mundo sabia que ele não ganhava muito, né? Ao que ele dizia que tinha ganhado na loteria por 2 ou 3 vezes. E isso foi aceito normalmente pelas pessoas dali, como se ganhar na loteria fosse assim, algo comum e fácil. Ok, ganhei na loteria e tá tudo beleza, ok? Ao que tudo indica, depois que Clausen não estava mais à frente dos negócios, a venda das linguiças acabou, já que era ele, Clausen, quem sabia fazer lá os temperos, as especiarias, as iguarias e tudo mais, que as pessoas gostavam tanto, né? Enfim, isso acabou. Um tempo depois, no início de abril de 1864, José Ramos conheceu um português chamado Januário Martins Ramos da Silva, um comerciante ali local. Como Januário não tinha família no Brasil, ele morava com um garoto de 14 anos, que na época chamavam de caixeiro viajante, que tinha o nome de José Inácio de Souza Ávila, e que ajudava Januário ali a vender as mercadorias em troca de um teto e de comida. Parece que assim, que o português tinha o seu estabelecimento, né, físico ali, um bar, uma venda, e o caixeiro viajante saía vendendo de porta em porta os produtos do português. O português também tinha um cachorrinho preto que estava sempre com ele ali por todo lugar que ele ia. José Ramos se aproximou do português, ficou amigo dele, levava sempre docinhos húngaros que Catarina fazia. Enfim, ele se aproximou de Januário também para roubá-lo, como nos casos anteriores, né? Um dia ele convidou Januário para jantar em sua casa e depois disso o homem nunca mais foi visto. Algumas testemunhas disseram à polícia mais tarde que viram o menino, o José Inácio, lá o caixeiro viajante, sair da casa que ele morava com o português em companhia de José Ramos, exatamente no dia em que Januário foi visto pela última vez. E eles seguiram em direção à casa de Ramos. Ambos foram vistos em companhia de Ramos seguindo em direção à sua casa e depois não foram mais vistos, nem o português, nem o menino. No entanto, o cachorrinho de Januário ficou por muito tempo ali na porta da casa do José Ramos e depois foi para a porta da casa lá do português, da casa dele onde ele morava, e ficou ali dias e dias na porta esperando pelo seu tutor. Algum tempo depois o cachorrinho também sumiu. Só que as pessoas da região começaram ali a estranhar o sumiço do português e também do menino lá, do José Inácio, o caixeiro viajante, né, que nunca mais tinham visto. E também acharam muito estranho o fato do cachorrinho ter ficado dias e dias do lado de fora da casa do português, sempre sozinho, como se estivesse esperando por ele, né, pelo seu tutor, e depois ter sumido também. Enfim, as pessoas começaram a desconfiar que algo errado tinha acontecido e comunicaram isso à polícia. Logo a polícia foi alertada e saiu em busca dos dois. Saiu vasculhando os lugares e pesquisando tudo e todos, quando então sondaram José Ramos, que tinha sido a última pessoa vista com os dois, né? E que as testemunhas disseram ter visto os dois, o português e o caixeiro viajante, entrando na casa de Ramos, embora separados em momentos diferentes, mas não tinham sido mais vistos depois disso. No dia 17 de abril de 1864, a polícia interrogou Ramos, que disse que ambos, o português e o caixeiro viajante, tinham de fato dormido em sua casa naquele dia, né, que eles foram lá jantar, e que dormiram lá, mas que no dia seguinte, logo pela manhã, os dois teriam partido para São Sebastião do Caí, que é uma cidade que fica mais ou menos ali a 68 quilômetros de Porto Alegre. Porém, essa história não convenceu o delegado, que foi até a casa de Ramos logo no dia seguinte ao seu depoimento ali, no dia 18 de abril, né, e revistou a casa. E de fato encontrou várias evidências, tanto pertences das vítimas, como indícios de vários outros crimes, inclusive restos mortais de vários corpos. Tenso, né? Além de todas essas evidências, a polícia encontrou no porão da casa vários pedaços de um corpo humano em decomposição, que foi mais adiante identificada como sendo do alemão Karl Clausen,
que estava desaparecido há 7, 8 meses. Lembrando que todo mundo sabia na cidade que Ramos tinha ficado com a casa e com o açougue do alemão, né? Alegando que tinha comprado dele e tal, e que ele tinha voltado para a Alemanha. Também foi encontrado dentro de um poço desativado no terreno, no fundo da casa, os corpos mutilados do português Januário Martins Ramos da Silva e do seu caixeiro viajante, José Inácio de Souza Ávila, que, lembrando, tinha somente 14 anos. E também do cachorrinho do Januário, né? Aquele que ficou esperando, com um corte enorme que ia dar a garganta até a barriga, assim. Todos dentro do poço. Ramos negou que tivesse qualquer participação nos crimes e dizia não saber como aqueles corpos tinham ido parar na casa dele. Tá certo, sabia. A polícia interrogou os dois inquilinos que moravam na casa, né? A senhora negra, chamada Senhorinha, e o alemão chamado, não sei falar o nome dele, Heineken, uma coisa assim. Eu vou pôr aí pra vocês. Eu vou escrever o nome deles. A senhora disse à polícia que aquela noite que o português Januário esteve na casa do casal, né, do Ramos e da Catarina, para jantar, ela realmente os viu ali, mas logo ela se trancou em seu quarto e não viu mais nada e também não ouviu nada. A única coisa que viu mais tarde, quando foi ao banheiro, foi Catarina limpando o chão que estava sujo de sangue e que ela questionou a mulher, né, porque ela estava limpando de madrugada, que a sujeira toda era aquela. E Catarina disse que Ramos tinha matado algumas galinhas e que tinha mandado que ela limpasse a sujeira depois. A senhora nem desconfiou de nada, né? Porque não sabia desde que hora que estava aquilo ali, então não questionou mais e foi deitar. O alemão lá disse não ter visto nada de anormal e que nunca tinha desconfiado de nada, né? Nem do Ramos, nem da Catarina. Diz que eles sempre foram pessoas muito educadas e gentis. Bom, o casal foi preso e levado imediatamente para a delegacia de polícia. Lá eles foram interrogados e Ramos continuou negando o envolvimento, mas a Catarina Paulse, não se sabe se por medo da polícia ou se por remorso, né, não sei, ela acabou contando tudo, apesar que ela, perto do Ramos, ela demonstrava ter muito medo dele, então ela só contou tudo quando ela ficou longe do marido lá, do Ramos. A Catarina contou que José Ramos matou o português Januário com um machado quando ele foi até o quintal jogar milho para as galinhas. Que ele quis jogar milho, ele foi lá e ele foi pego de surpresa por trás, assim, sem esperar, e que o caixeiro viajante não estava lá. Mas como o menino sabia que o Januário iria jantar lá aquela noite e com certeza procuraria por ele em sua casa, o José Ramos, depois de matar o Januário, saiu para procurar o menino. Assim que a polícia prendeu os dois, levou também o diário da Catarina, onde constava todas as mortes, ela registrava tudo ali, né? E esse diário ajudou bastante na elucidação dos fatos. A Catarina foi quem afirmou que os corpos eram mutilados e transformados em linguiça e vendidos no comércio local, e que além desses que a polícia tinha encontrado ali, tinha mais 6 pessoas que tinham sido mortas ali e também virado linguiça. A polícia constatou que Ramos cometia os assassinatos para se apropriar dos seus bens. Exceção feita, obviamente, ao caixeiro viajante, que não possuía bens e que foi assassinado por ser uma testemunha, que poderia incriminá-lo, bem como o cachorrinho, né? Que ficou ali, tadinho, esperando e chamando a atenção, acabou sendo morto, né? Que também, do seu modo, ele incriminou Ramos, né? Enquanto ficou ali chamando a atenção de todo mundo. Que dó, né? Dó de todos, na verdade, não é só do cachorrinho, né? José Ramos foi condenado à pena de morte por enforcamento, que naquela época ainda existia no Brasil. Porém, Dom Pedro II era contra a pena de morte e sua pena acabou sendo transformada em prisão perpétua. Ele sempre negou seus crimes até o fim da vida. Morreu em 1893, cego e doente, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Catarina Paulse pegou uma pena de 13 anos e 4 meses de prisão, além de serviços forçados, e ficou presa até o dia 6 de maio de 1877,
quando foi libertada depois de cumprir sua pena integralmente. Ela morreu em 1891 com 55 anos de idade de hipotermia. Morreu de frio mesmo, numa praça da cidade, sozinha, abandonada, e foi enterrada como indigente em um cemitério que pertencia ao mesmo hospital onde o Ramos morreu, lá da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O cemitério era do hospital. Alguns depoimentos e partes do processo sumiram. Não se sabe se foi para abafar o caso, né, para não destruir ali a reputação da cidade e até mesmo do Brasil, né, para não sair para fora aqui do Brasil. Se foi porque Ramos possuía amigos influentes na cidade que fizeram isso para, de certa forma, protegê-lo, já que a sua pena foi comutada de pena de morte para prisão perpétua, ou se foi para fingir que tudo aquilo nunca tinha acontecido, porque eles tinham transformado, com essa história das linguiças aí, a sociedade gaúcha da época em canibais, né? Mesmo sem que eles soubessem, ou até mesmo se de fato algumas partes do processo aí se perderam mesmo pelo tempo. Então a gente não sabe porque faltam partes desse arquivo. Esse arquivo, o que sobrou dele, né, está depositado no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Boatos dizem que o caso do José Ramos chamou a atenção do mundo inteiro e que até mesmo Charles Darwin, autor da teoria da evolução das espécies, tomou conhecimento dos crimes e escreveu em Londres sobre o caso. Diz que ele escreveu o seguinte: informa-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas usando sua carne para fazer linguiça, que não só comeram, como induziram os habitantes a comê-la. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado. Regressões ocasionais sempre ocorrerão. Há chacais adormecidos em cada homem. Segundo o historiador Décio Freitas, autor do livro O Maior Crime da Terra, os crimes realmente existiram, mas como faltam ali partes do processo, a história das linguiças de carne humana, né, que acabaram sendo inviabilizadas. Não dá para saber se realmente isso aconteceu ou se foram somente boatos aí no decorrer dos anos. Os crimes houveram, mas as linguiças não é certo. Vários outros livros foram publicados, bem como várias peças de teatro, vários documentários, enfim. Essa história sempre chamou muito a atenção das pessoas, né? Principalmente por envolver essa coisa de canibalismo, que sempre foi, e na minha opinião será sempre, eu acho, muito chocante, assim, muito repugnante, né? Consumir carne da mesma espécie é algo horrível, imagina, Deus me livre, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma como eu contei aqui para vocês. E se gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar para me ajudarem a impulsionar o vídeo para mais pessoas, ok? E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!